Convido os amados a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E no capítulo 1 nós leremos apenas 2 versos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, apenas 2 versos, verso 22 e verso 23. Amados irmãos, nós gostaríamos nesta noite de compartilhar com os amados de 2 grandes atos de Deus realizados na igreja. E esses 2 grandes atos de Deus, nós tomamos conhecimento deles através desta oração que Paulo faz em favor dos crentes da igreja de Éfeso, uma oração de gratidão por aquela igreja, por aqueles crentes que ali se reuniam. E, como se não bastasse a alegria de Paulo e a gratidão no seu coração, expressos nesta oração, nesses 2 últimos versos, ele fala-nos, revela-nos acerca de 2 grandes atos de Deus, sob o que nós chamamos igreja. Atos que não dependeram de nós, atos que o Senhor realizou de maneira soberana, unilateral, independente dos homens. E o primeiro desses atos nós encontramos no verso 22, quando o Senhor nos informa acerca da reunião dos seus eleitos aqui no mundo, conhecido como igreja. O Senhor Deus nos informa, por meio desta oração de Paulo, que Deus constituiu esta igreja em 2 grandes partes. E a primeira dessa parte é a que ele menciona no verso 22. E esta parte ele chama de cabeça. E diz que esse cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Só que essa cabeça, ela possui uma característica que a diferencia de qualquer outra, que a coloca de maneira soberana, absoluta. E ele diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés desta cabeça. E nós sabemos que, embora ele não esteja o nome de quem atribuiu a cabeça da igreja nos 2 versos, basta lermos a oração e perceberemos claramente que ele está falando aqui de Jesus Cristo. E, portanto, a igreja, ela possui uma identidade que é composta primeiramente por uma cabeça sobre a qual todas as coisas do universo estão debaixo dos seus pés. E com isto ele nos diz, por meio de Paulo, que a igreja neste mundo, ela é do Senhor Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo a autoridade máxima sobre ela. E seria tímido de nossa parte imaginar que essa autoridade fosse circunscrita à igreja, mas ele é bastante preciso em dizer que pôs todas as coisas debaixo de seus pés e o colocou como cabeça de todas as coisas.
E, portanto, é importante que saibamos que a congregação que nós tomamos parte no tempo é uma congregação que, embora façamos parte dela, é Cristo quem a dirige. Você é conduzido por Cristo. A igreja é conduzida por Cristo. É Cristo o cabeça da igreja e sobre todas as coisas, e nós não podemos esquecer disto. A palavra cabeça aqui é tão importante quanto a palavra igreja. E esta relação de importância entre cabeça e igreja é uma relação de dependência, pois a igreja só é a igreja dos eleitos se Cristo for o seu cabeça. E, portanto, a igreja, para corresponder ao seu significado real, ela precisa de ser governada, ela precisa de estar sob a autoridade de Cristo e de ninguém mais no universo. Este reconhecimento é determinante para que a igreja que nós pertencemos, que nós fazemos parte, seja a igreja de Deus, seja a igreja de Cristo aqui no mundo. Mas como se não bastasse esta informação, que parece ser corriqueira, ou, quem sabe, comum em nosso meio, ele, no verso 23, com uma outra palavra importante, ele caracteriza uma outra parte da igreja. E esta parte, no início do verso 23, ele a chama de corpo. E o curioso que é este corpo composto de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes e de crianças. Enfim, esse corpo é composto de todos aqueles que ele chamou para pertencer ao seu reino. E a este corpo ele atribui uma das mais gloriosas condições, um dos mais elevados status que o homem pode possuir no universo. E essa condição ele mostra no verso 23, quando ele qualifica o que essa parte que ele chama de corpo. Depois de dizer da cabeça e da soberania da cabeça, depois de dizer da grandiosidade da cabeça sobre todas as coisas criadas, ele vai dizer desse corpo e qual é a sua funcionalidade. E a funcionalidade desse corpo se dá numa das expressões mais importantes que o qualifica. A este corpo ele atribui a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta atribuição do corpo, que é composto por nós, Deus aqui nas palavras de Paulo diz: olha, a igreja é a plenitude do seu cabeça. E quando Paulo fala isto, fica mais fácil nós compreendermos quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, e também diz que vós sois a luz do mundo. E desta maneira, Paulo dá-nos aqui uma informação muito importante acerca do que nós somos, do que é isto que é chamado de corpo. O corpo, a igreja, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que informação maravilhosa! Que condição que a igreja possui! Que status extraordinário! E diante desta verdade, nós somos levados a refletir sobre a nossa vida.
sobre a nossa participação nesta instituição chamada igreja, nesta reunião dos santos aqui neste mundo, e perguntarmos a nós mesmos: é mesmo o Deus, Jesus Cristo, o cabeça da minha igreja? Realmente Ele é o meu cabeça? Tenho eu mesmo a mente de Cristo? Está minha mente cativa a Cristo? E por outro lado, resta-nos também refletir, enquanto parte da igreja, expresso eu mesmo a plenitude daquele que é a luz do mundo? Tenho sido a luz do mundo? Sou a expressão da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Amados irmãos e irmãs, é importante que a resposta dessas perguntas, as respostas sejam dadas diante de Deus, e a todo tempo estejamos conscientes de que isso que nós pertencemos, a igreja, ela tem como cabeça Cristo e como corpo aqueles que Ele reúne como seus eleitos, e a estes é expressamente necessário que vivam tendo Cristo como cabeça e eles mesmos sendo a plenitude deste Cristo que nos governa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê sempre a consciência desta verdade. Amém?